Graça e paz. E nós estamos na série Cartas de Paulo. E hoje eu quero compartilhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tudo que Paulo escreveu foi para o nosso ensino e nós devemos examinar as escrituras e não ficar esperando que alguém leia para nós. Essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que lida com os problemas da igreja, os problemas daquele tempo. E hoje, depois de 2000 anos, os problemas são os mesmos, porque todo lugar, toda igreja tem seus problemas. E por que Paulo chega em Corinto, na sua viagem missionária, e escolhe essa cidade para se fixar ali e plantar uma igreja? Corinto era uma capital de uma província chamada Caia. E Paulo fica ali 18 meses. E ele escolhe essa cidade não por acaso. Ele escolhe por um propósito específico. Aquela cidade ficava numa região portuária, uma cidade com muito fluxo de gente. Aquela cidade tinha sido destruída e parte dela reconstruída recentemente. E uma cidade onde tem gente nova chegando, tem muito mais chance do evangelho avançar e crescer do que uma cidade histórica onde não chega ninguém e as pessoas estão ali muito tempo. Aquela cidade era uma cidade marcante, marcadamente moral. Para vocês terem uma ideia, ali ficava a sede do templo de Afrodite, a deusa do amor. E na Acrópole, na parte mais alta da cidade, havia um templo pagão dedicado à deusa Afrodite. E lá, mais de 1000 prostitutas cultuais serviam nesse templo. E a religiosidade e a promiscuidade sexual se juntavam. E nessa cidade, essas prostitutas desciam à noite para o cais e a imoralidade era tão grande que morar em Corinto, chamar para a cidade de Corinto, era como que tornar em sinônimo de promiscuidade sexual. É nessa cidade, completamente corrompida moralmente, espiritualmente, mas uma cidade rica no ponto de vista comercial, com tanto fluxo de gente, que Paulo escolheu para ali plantar uma igreja. E ele ficou ali 18 meses e plantou essa igreja. Uma igreja que mais lhe deu trabalho. A igreja mais complicada que Paulo plantou. A igreja que Paulo mais amou. E depois que ele sai dessa cidade, vai para Éfeso. E ele manda essa carta. Ele manda essa carta à igreja para atender determinadas perguntas e questionamentos que essa igreja fazia. E o primeiro problema que Paulo enfrenta aqui está no capítulo 1, versículo de 1 a 4. O problema da divisão da igreja. A igreja tinha dentro dela 4 divisões. Os versículos de 10 a 13 do capítulo 1 fala sobre isso, que diz: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês?
Foram vocês batizados em nome de Paulo? E aqui nós vemos que nesses capítulos, que a igreja estava dividida em grupos. O primeiro grupo era fundador da igreja, era o grupo de Paulo. O segundo grupo era de Apolo. Apolo era um grande orador de Alexandria. E as pessoas, eu gosto desse aqui, porque ele fala bonito. Havia uma comunidade judaica muito forte em Corinto. Então, eles eram seguidores de Cefas, Pedro. Outros, talvez mais espirituais, eu sigo Jesus Cristo. E havia panelas, então, dentro da igreja. Não é um problema que a gente vê ainda hoje. Até hoje nós vemos isso nas igrejas, as famosas panelinhas. E como Paulo trata disso? A primeira coisa que Paulo trata é com muita transparência. Ele diz: eu fui informado pelos irmãos da casa de Cloé. Porque um dos grandes problemas da igreja esse alguém, alguém está falando de alguém. Todo mundo está comentando quem é todo mundo. Esse tipo de abordagem não é boa. Você, fulano está dizendo, fulano está falando, ciclano está dizendo. Mas Paulo não. Paulo chega com maior transparência. Paulo dá nome, endereço e CPF aos irmãos da casa de Cléo. Vamos acabar com esse disse-me-disse. Vamos tratar do assunto com transparência. Fui informado que tem divisões aí. E como é que resolve isso? Isso se resolve tirando, esvaziando essa bola da vaidade pessoal. Veja aqui no capítulo 3, quando ele vai fazer a seguinte pergunta. No capítulo 3, versículo 3. Olha, o que ele está dizendo aqui? Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? No versículo 4 ele diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? E no versículo 5 ele dá a resposta: pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Agora veja, se Paulo fosse vaidoso, ele diria o seguinte: meus irmãos, eu sou o plantador dessa igreja, eu sou o fundador dessa igreja. Vamos esvaziar a bola de vocês, a bola de Apolo, de Cefas. Eu quero que vocês todos fiquem comigo, que todo mundo me siga, que venham atrás de mim. Mas não, ele está esvaziando esse pensamento e está pondo o machado da verdade na raiz desse perigo e pondo uma pá de cal na esperança do personalismo na igreja e fazendo uma pergunta bem retórica. Aí Paulo diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, na igreja nós estamos nivelados no mesmo patamar. Todos nós somos servos. Na igreja de Deus só tem um cabeça, só tem um Senhor, só tem um dono. Ou seja, nem todo mundo planta, nem todo mundo rega. Um planta, outro rega, outro colhe, mas a glória é de Deus. Um prepara o terreno, outro cultiva, outro colhe, mas a glória é de Deus. Nunca tenha ciúmes de teu irmão. Nunca se compare com seu irmão. Nunca se sinta inferiorizado ao seu irmão. Deus te colocou no corpo de Cristo com um dom, com um propósito, com um ministério. Faça o que Deus colocou na sua mão e faça com alegria.
Se, se teu irmão também faz, faça com alegria. Veja o teu irmão fazendo também com alegria. Teu irmão está fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Todos nós estamos trabalhando com o mesmo propósito. Paulo ainda vai dar o tiro da misericórdia nesse problema, de duas maneiras. Primeiro ele diz o seguinte: onde tem divisões e onde tem seguidores de personalismo dentro da igreja, isso é sinal de imaturidade espiritual. Ele coloca isso bem claro aqui no capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninas em Cristo. Então, onde tem divisões e onde tem gente seguindo o líder humano como seu ícone, isso é prova de que a carnalidade e a imaturidade espiritual. Agora, o que ele diz no capítulo 4, versículo 1: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E no versículo 2 ele diz: o que requer destes encarregados é que sejam fiéis, ou seja, quem ocupa a posição mais alta deve se sentir o mais inferior. Jesus disse: no reino de Deus, a pirâmide é invertida. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. E é assim que Paulo esvazia esse sentimento de personalismo ou de divisão dentro da igreja. E tem um segundo problema que Paulo enfrenta na igreja, no capítulo 5, o problema da imoralidade. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: porque por toda parte houve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de algum de vocês possuir a mulher de seu pai. Preste atenção aqui. Às vezes, dentro da comunidade cristã, pessoas podem cometer não só os mesmos pecados que se cometem lá fora, mas cometer pecados piores. São coisas que não devem acontecer, são proibidos por Deus, mas acontece. Como um líder tem um caso amoroso com uma das ovelhas, por exemplo, ou a própria amiga da mulher, do pastor, que se diz amiga da mulher do pastor, também tem um caso com o marido da mulher. E em Cristo, a irmã em Cristo fica se comunicando com a irmã em Cristo como se fosse amiga e por trás apunhalando pelas costas. Isso não deve acontecer no meio dos irmãos. Pessoas de falsidade uns com os outros. E aqui na igreja de Corinto aconteceu um fato, um escândalo terrível de um rapaz ter relações sexuais com a madrasta, com a mulher do seu pai. E Paulo diz: isso é um escândalo. Isso nem lá fora está acontecendo. Às vezes, dentro da igreja, acontecem coisas tão terríveis que nem lá no meio dos ímpios está acontecendo. Mas o problema não foi apenas esse fato, mas como a igreja lidou com esse fato. Versículo 2 diz assim: e vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Em outras palavras, ele está dizendo que o problema da igreja de Corinto é que, ao invés da igreja disciplinar esse jovem que está coabitando com a sua madrasta, a igreja não fez nada. Ao contrário, a igreja não lamentou, a igreja ela ficou orgulhosa, dizendo: essa igreja nossa é extremamente aberta. Aqui ninguém quer conduzir a vida de ninguém. Ninguém aqui quer se intrometer na vida de ninguém. Aqui cada um é livre para fazer o que quer, o que gosta, o que acha. Aqui ninguém tenta controlar a vida pessoal de ninguém. E Paulo está dizendo
que isso é um erro. Uma das marcas da igreja fiel é não só a pregação fiel das Escrituras, mas o exercício correto da disciplina. Onde não tem disciplina, não tem amor responsável. E dentro da família é assim. Aqui na congregação a qual eu faço parte, você não pode, quando alguém cai em pecado, eles colocam logo no banco. Fica lá no banco da disciplina. Não pode pregar, não pode cantar, não pode dirigir cultos, não pode nem sair para evangelizar, porque lá fora você é testemunho, você é uma carta que o povo está lendo o que você anda fazendo. Então, lá eles colocam uma pessoa lá no banco, a gente até apelidou de banco da Dirce. Quando alguém está em pecado, eles colocam ali naquele banco, um banco da disciplina. Tem adultério, tem gente adulterando, em fornicação, em prostituição, vai para o banco da disciplina. Nas outras igrejas não, as pessoas estão lá em pecado, o pastor e a ovelha estão em pecado, a ovelha está pregando, está evangelizando, está cantando, está dirigindo culto, o pastor está pregando. Por quê? Porque é uma igreja liberal, está vendo tudo acontecer e não está fazendo nada. Mas Paulo está dizendo aqui, é um erro. Quem não corrige, não disciplina, não tem amor responsável. Amor responsável diz não ao erro. Amor responsável disciplina. Amor responsável cuida. Então, Paulo está mostrando no capítulo 5 que o fato, diz que a igreja não chorar pelo pecado, não julgar o pecado, não remover o pecado, não disciplinar um faltoso, foi um desastre para aquela igreja. E veja aqui o que Paulo recomenda no versículo 7 do capítulo 5. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. E Paulo usa uma linguagem muito própria. Livrem-se do fermento velho, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Em outras palavras, uma maçã podre apodrece todo o cesto de maçã. Quando você exerce disciplina na igreja, e disciplina não é castigo, disciplina tem dois propósitos. Quando você disciplina um membro na igreja que cometeu uma falha, um pecado, um deslize, todos nós estamos sujeitos a ter esses problemas. Todos nós estamos sujeitos a cair. Aí você tem dois propósitos para usar essa disciplina. Primeiro propósito é para a glória de Deus. É a glória de Deus no sentido de produzir nos demais temor e cautela. Meu Deus, meu irmão caiu. Se eu não tomar cuidado, posso cair também. Aí isso gera na igreja temor, cuidado, vigilância, precaução, atenção. O alarme é tocado, a luz vermelha começa a acender. E o segundo propósito da disciplina é curar e restaurar o faltoso. Se uma pessoa comete um pecado e não se arrepende desse pecado, a comunidade não trata dele, a comunidade está dizendo, pode viver no pecado, o pecado não tem problema, o pecado é inofensivo, o pecado não produz consequências nefastas. Então Paulo está dizendo o seguinte, ora, a igreja, vocês precisam lançar fora o fermento velho. E ele diz com clareza no versículo 13, Deus julgará a todos, Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo está dizendo o seguinte, os lá de fora da igreja não têm jurisdição sobre ele. O cara pode fazer o que quiser lá fora. A igreja não se envolve com isso. A igreja não tem jurisdição sobre essa pessoa. Mas
Dentro, os membros da igreja, eles estão sob o cuidado da igreja. A disciplina tem a ver com o membro da igreja, não com quem está lá fora. O que Paulo está recomendando aqui no capítulo 5, versículo 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo quer dizer entregar a Satanás? O que Paulo está dizendo, quando você entra para a comunhão da igreja, para a família de Deus, você tem uma espécie de proteção de Deus na sua vida, de blindagem espiritual na sua vida. Tirar alguém da comunhão, da igreja, é tirar dele essa proteção, essa cobertura e entregar a Satanás. Note que entregar a Satanás, na linguagem de Paulo aqui, não é chutar o cara da igreja, não é jogar o cara para fora, deixar que o cara se arrebente lá fora e o diabo acabe com ele lá fora, destrua sua carne, trazendo ele para mais pecado, mais pecado. É levá-lo, aqui Paulo quer dizer que é levá-lo à perdição. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, nós cremos que quando uma pessoa é salva, ela está segura para sempre. Pois uma pessoa salva pode cair em grave pecado como Davi caiu. Ele, quando se arrepende, ele não diz, restituiu-me a salvação. Davi diz, restituiu-me a alegria da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Davi não orou para Deus salvá-lo de novo, não. Davi falou para trazer de novo a alegria da salvação. Agora, Paulo diz aqui no capítulo 5, versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o propósito da disciplina na igreja é a restauração do faltoso, é a advertência aos outros membros da igreja. Corrigindo um, serve para os outros. Quem cometeu o pecado precisa saber que o pecado tem consequências. Mesmo pecados perdoados têm consequência. Agora, um terceiro problema que Paulo enfrenta aqui na igreja de Corinto, que está no capítulo 6, o problema das brigas dentro da igreja. Os crentes da igreja de Corinto não só estavam brigando, como também não conseguiam resolver internamente essas brigas e conflitos que faziam e que levavam esses problemas para serem julgados nos tribunais do mundo secular. Então, eles produziam outros problemas, eles brigavam e ainda levavam o escândalo da igreja para fora. E Paulo diz o seguinte: não levem os problemas internos e íntimos da família, da fé, para fora. Olha que Paulo resolve aqui nesse assunto. No capítulo 6, versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra o seu irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Paulo está dizendo que quando há um conflito entre dois irmãos na igreja, não é para sublimar o problema, para botar debaixo do tapete, é para resolver o problema. E como se resolve o problema? Aí Paulo diz, é para levar perante os injustos e não perante os santos? O que a Bíblia ensina? Se eu pequei contra você, eu devo ir até você. Eu não vou a outro irmão e digo, puxa, estou muito magoada com aquele irmão, porque ele falou isso, falou aquilo. Eu tenho que ir na raiz do mal. Se eu não conseguir resolver com ele, eu chamo 2 pessoas. Aí, se não conseguir resolver, ele mais 2 pessoas, aí eu convoco a igreja. Mas dentro da comunidade da fé e não fora da igreja. E Paulo argumenta o seguinte no versículo 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo?
Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? No versículo 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Em outras palavras, se vocês vão ser os juízes, vocês se colocam na presença deles como réus? Paulo está dizendo, pensem que vocês têm valor, que têm valor aos olhos de Deus. A posição que vocês ocupam na presença de Deus, vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos. E Paulo recomenda no versículo 5, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa desta? Uma causa entre irmãos? E no versículo 6 ele diz, mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de incrédulo? E Paulo dá o seu argumento final no versículo 7 e 8, que diz, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra irmãos. O simples fato de duas irmãs ou dois irmãos brigarem dentro da igreja já é uma completa derrota. Então, cultive bons relacionamentos. Paulo dá um conselho, por que não sofre o dano? Sofrer o dano não é fácil, mas é melhor você perder do que, às vezes, sofrer o dano do que perder a paz. E não perder a alegria e ganhar o irmão. Às vezes, você ganha uma briga, mas fica todo mundo derrotado. Você está ganhando, mas está todo mundo derrotado. Todo mundo arrebentado. Abra mão, sofra o dano. E no capítulo 7, Paulo tem um outro problema. Agora, um problema familiar. 2 grupos dentro da igreja. Preste atenção. Se numa cidade promíscua, numa sociedade que a vida sexual era misturada com a vida religiosa, onde as profetisas, prostitutas cultuais faziam suas orgias sexuais, e isso era a liturgia do culto pagão. Agora imagine esse tipo de gente com essa vida devassa se convertendo, vindo para a igreja. A tendência do ser humano é fazer, se não for instruído com a verdade, é ir para o extremo, ir para o outro lado no extremo. Aí surge um problema aqui na igreja de Corinto. É pecado casar? É pecado fazer sexo? Ou é mais espiritual ser casado? Aí Paulo dá um conselho no capítulo 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. E no versículo 26, Paulo explica por que ele diz isso aqui no versículo 1. No versículo 26, ele diz, por causa dos problemas atuais. Penso que é melhor o homem permanecer como está. Era uma época que a perseguição estava chegando, a igreja estava sendo emparedada, a crise da perseguição estava chegando. E aí Paulo está dizendo isso, por causa dos problemas atuais, é melhor que vocês fiquem como estão. Agora, no princípio do versículo 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. No versículo 9 ele diz, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Mas no versículo 8 e 9 ele diz, digo, porém, aos solteiros e às viúvas,
É bom que permaneçam como estáis. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Paulo está dizendo o seguinte: naquela conjuntura de perseguição, era mais prudente ficar como está. Porém, se era para ficar solteiro, com temperatura de 200 graus centígrados, então case. Então, surge dois grupos aqui na igreja de Corinto. O primeiro que diz ser solteiro é melhor ser solteiro. Pessoas casadas estavam privando seus cônjuges das suas relações íntimas. Aí Paulo escreve no capítulo 7, de 3 a 5, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido da mesma forma. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Sexo fora do casamento é adultério, é pecado. Sexo no casamento é ordenança. Então, Paulo está mostrando aqui que não há santidade específica, especial, nem na solteirice, nem no casamento. E aqui no versículo 32 ele diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. E no versículo 28 ele diz o seguinte: mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Paulo está dizendo aqui que tem determinados sofrimentos que só os casados enfrentam. E naquela perseguição que estava acontecendo, quando pessoas eram expulsas de suas casas, de suas cidades, perambulavam pelos antros da terra, você largar um filho pequeno ou carregar um filho pequeno numa emergência era muito complicado. Paulo escreve orientando nessa conjuntura. E no capítulo 8, 9 e 10 tem outro problema: os limites da vida cristã, até onde eu posso ir como cristão, o que eu posso e o que eu não posso como cristão. Às vezes esses limites são muito confusos na cabeça de muita gente. Muita gente não entende. São os limites da liberdade cristã. O problema era diferente lá na época de Paulo, mas os princípios são os mesmos. Paulo está orientando aqui que alguns crentes que eram oriundos, pagãos, que praticavam certos sacrifícios a ídolos, não estavam sabendo separar as coisas, porque antes de serem cristãos, comiam carne sacrificada juntamente com os pagãos. Agora ia comer ou não? Aí Paulo orienta no capítulo 8, versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e não significa nada no mundo e que só existe um Deus.
que Paulo está, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o ídolo é feito pelo homem, vem de uma matéria, seja de barro, seja de gesso, seja de bronze, seja de pedra, seja de ouro, seja de prata. Ele é um ídolo, e ídolo não é nada. Ídolo não tem vida, ídolo não tem poder, então não é nada. Então, idolatria é uma tolice. E você confiar, é você confiar no nada. Agora, o que tem por trás do ídolo? Capítulo 10, versículo de 20 a 22 diz: não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é crendices aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios.